nessa época, é tanta gente, eu vou fazer, eu quero fazer, mas só conversa de blá, blá, blá. E a gente não tá para ouvir conversa de blá, blá, blá. A gente quer ver a cidade crescer. É, sim, no fazer, né? No fazer, né? É dizer que eu vou fazer, eu estou fazendo. Então, é que a gente tem que parar um pouco e dizer assim, e colocar a responsabilidade das coisas nas pessoas. A gente tem que procurar a dizer, olha, o que eu posso fazer, não, ó, chegar, olha, você é responsável por esse copo. Então, você cuide dele. Ou se você não consegue cuidar dele, você praticamente dê lugar a outro que possa realmente cuidar. Então, relativo também a respeito da questão de Olinda, Olinda a gente vê o chamado turismo de gaiola. Qual é o turismo de gaiola? Eu acredito que você já vê muito, principalmente os que vivem aqui em Olinda e outros municípios. O pessoal vem, desce do aeroporto, pega uma van, entra na van, sobe em Olinda, sobe na Cidade Alta, faz o retorno e volta de novo para o aeroporto. Quer dizer, não tem um aproveitamento da cultura, não vê as tradições e simplesmente vê a paisagem de Olinda aqui, Olinda, pronto, acabou. E o artesão, ele não tem assim um apoio para quando chegar um carro de turismo ou um cruzeiro, que o cruzeiro vem muita gente, é 2, 3 mil pessoas para Olinda, trazendo divisas, mas os artesãos já foram embora e os atravessadores estão ali porque os atravessadores ganham sobre isso. Enquanto o artesão estiver na situação de vender para eles, ele vai sempre baratear o custo. E tem um joguinho. Eles se combinam entre si, dando um exemplo, compra uma peça por R$ 10, um exemplo, uma peça por R$ 10. Vendem por 40, 50 e eles se combinam entre si para só comprar por 10. Não aumenta nunca. Se quiser, queira. Se não quiser, não queira. Então eles fazem isso. Eles trabalham nesse sistema. Olha, para ser sincero, o atravessador é um câncer na nossa sociedade, na sociedade dos artesãos. Me desculpe você que é atravessador, não é nem para eu pedir desculpa, é para dizer que vocês são exploradores dos artesãos de Olinda. É muita gente explorando. Fizeram uma associação aqui em Olinda, ao qual eu participei dela, que eu sou artesão, com muito orgulho. Então eu participei. No começo nós pagávamos R$ 120 na associação. Depois começaram a exigir que nós dessemos 2 dias de plantão para vender nossos produtos. Só que o artesão precisa produzir, ele precisa trabalhar. O lugar dele é dentro da sua oficina de artesanato e não num mercado público ou então, digamos assim, na associação, se conseguir até uma coisa boa. Falar do lado bom também. Fui ali no shopping aqui na Bairro Novo, como é o nome do shopping? É aquele shopping, não Praça não. Pátio. É o shopping aqui, É o no pátio, o pátio. Shopping Pátio. Conseguiram a sala ali. Quando conseguiram a sala, começaram a querer explorar. Nós pagávamos R$ 120, aí botaram 2 funcionários. Depois, 2 funcionários, mais 2 artesãos por dia, tirando escala. Olha, o artesão, como eu falei, ele precisa produzir. Ele não pode estar dentro de uma loja para vender. Porém, a direção não dava nem as caras lá. Tinha 2 ou 3, mas os que eram vice-diretor, essas coisas, não dava nem as caras lá. O artesão que tinha que ir. Eu fui um que fui contra. Fizeram. A associação fez uma reunião. A Associação de Olinda fez uma reunião em Recife e disse: você tem que ir para a reunião. Ó, se eu sou de Olinda, tem que fazer a reunião em Olinda. Lá eles disseram: você foi cortado. Você não faz mais parte da associação. Não podiam. Porém, se eu entrar com uma ação, certamente eu vou ganhar. Por quê? Porque ninguém pode cortar um associado que está em dia só por causa do seu ideal. Bom, vocês não querem seguir meu ideal? Então continue como está. E vamos ver como é que fica. Em que ficou?
Tinha pessoas que levavam R$ 200 no valor da mercadoria e pagava 120 de taxa. A mensalidade de 120, mas ele levava R$ 200, só ficava com R$ 80 e ainda tinha que dar 2 dias de plantões na semana, 2 dias. Isso não vai dar certo. Por eu dizer, olha, se vocês têm funcionários e nós pagamos aos funcionários, nós não podemos fazer isso. Me cortaram. Também eu não liguei, porque eu conheço de artesanato e sei que essa associação nunca ia dar certo, como nunca deu. Abriu falência, o shopping pediu a loja, as pessoas alugaram a casa no Carmo, no entanto, não pagaram o aluguel, a associação fechou e hoje está aí. Não deu certo, nem dá, porque o órgão público, o prefeito, tem tantas casas aí pertencendo à prefeitura, por que não abriu uma associação e botou os artesãos ali para trabalharem? Não digo para trabalhar, para expor suas peças. Porém, nada. Não ligou para nada. Como eu já falei, o ofício que eu enviei para o senhor prefeito, a resposta foi essa, foi entregue para o governo do estado. Eu estava lutando pelo direito dos artesãos. Lutei muito tempo, mas vi que a prefeitura, o gestor, não tem interesse nenhum. Então, parei. Outras prefeituras deram oportunidade e eu fui para lá. E nós vimos isso. Mas aí é aquela situação, como a gente tem sempre falado, né? É o que importa, né? Se importa lucrar, né? Aí realmente Verdade. tá tendo atenção. Se não importa lucrar, de que vai adiantar? Mas a gente eu acredito que vocês aí do outro lado têm visto a questão quando é carnaval, né? Carnaval é a máquina de fazer dinheiro. E o que cresce o olho? A gestão pública. Coisa que era para ser a parte. Por quê? Porque era para ser a parte, era para ter uma gestão que, olha, a gente vai captar esses recursos, definir esses recursos para o que vai ser feito. Embora isso na teoria é muito lindo, mas na prática não é colocado. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente vê que as classes que existem aqui em Olinda, que são os operários, os artesãos, as pessoas que trabalham no ambiente cultural, né? E que faziam e fazem ainda de forma precária, porque não tem um equipamento normal para se expor ou para se colocar Muito. toda a sua tradição, o seu ofício. Não existe, né? Por conta dessa atual gestão, dessas atuais gestões. Porque a gente não pode culpar só uma que vem na carreira das outras, né? Vem nesse sentido. Em relação ao transporte de Olinda, tem o transporte de águazinha, caixa d'água, me parece que acabou um só, né? Que é mudar, Consórcio. hein? É o consórcio hoje em dia. É um consórcio, mas o nome não é mais caixa d'água e águazinha, Não, tudo agora foi o seguinte, tem um antigamente, nomezinho aí que mas ele... antigamente existia o seguinte, antigamente eram as linhas, todas as linhas se Sim, mas o ramificavam e nome levavam que para a cidade. mudaram, tiraram caixa d'água, tiraram águazinha, agora Não, tem agora no caso centrou-se no Xambá. Xambá. Xambá tem ônibus que ele passa via Atacadão e tem ônibus que não passa. O via Atacadão leva mais de hora para passar. E as pessoas ficam ali sofrendo, esperando no ponto do ônibus. E o ônibus demora muito. E a prefeitura até hoje nem está aí nem vai chegando. O ônibus que vai passar na frente do Atacadão é a coisa mais difícil. Precisa sorte para encontrar esse ônibus. E vimos também que as localidades que precisam de saneamento, de atenção, não está tendo. Fizeram ali em Peixinhos, acabaram, né? Uma ideia de Jerico, engenharia de Jerico. Qual foi a engenharia de Jerico? Botaram a parada do ônibus do lado esquerdo. A lei de trânsito diz que veículos pesados peguem a faixa da direita. O terminal, a parada do ônibus deveria ser na faixa da direita. Fizeram
uma parada de ônibus na faixa da esquerda. Quando o ônibus atravessa para parar, é acidente.